E aqui eu vou voltar na história do pássaro. Uma amiga minha me perguntou o que era cura, e aí me vieram veio uma chuva de informações na hora, e eu vi uma imagem de um passarinho. Ele estava preso dentro de uma gaiola, e ele achava que ele era um passarinho pequenininho. E de repente ele começou a sentir dentro do coração dele que aquele espaço estava pequeno. Ele tinha vontade de abrir mais as asas e aquele espaço não dava para ele abrir as asas, ele não tinha como abrir as asas naquele espaço. E ele começou a perceber que tinha algo limitando as asas dele de abrir. E quando ele foi olhando para isso, ele começou a ver que tinha uma gaiola. Ele estava dentro de uma gaiola, ele estava preso dentro de uma gaiola. E ele começou a querer sair dessa gaiola, começou a dar um desejo muito grande no coração dele de sair dessa gaiola. Mas ele não sabia o tamanho das asas dele, ele não sabia como abrir aquela gaiola, e ele não sabia que a verdadeira vocação dele era voar. E o tempo foi passando, e ele foi cada vez mais buscando respostas e saídas, até que ele achou a chave que abria a porta daquela gaiola. E quando ele achou a chave que abria a porta daquela gaiola, ele olhou para fora, ele saiu com os olhos maravilhados daquele mundo lá fora que existia e que ele não conhecia. Até então ele só conhecia o mundo da gaiola. E quando ele começou a olhar para aquele mundo, ele começou a sentir o seu coração um lampejo de vida, de coragem, e ele abriu as asas. E foi então que ele percebeu que ele tinha asas enormes, que ele não era só um passarinho, que ele era um passarinho muito grande e que ele tinha uma potência que ele não conhecia. Só que ele não sabia bater essas asas. E ele, em outro lampejo de coragem, começou a bater as asas e a aprender a voar. E é quando ele deu os primeiros voos, ele sentiu medo e ele voltou para a gaiola. Só que a gaiola não cabia mais ele. Mas ele olhava para a gaiola e na gaiola ele sentia segurança. Ali estavam as pessoas que cresceram com ele, ali estavam os outros passarinhos pequenos, ali estava um conjunto de pessoas que ele amava e que ele não queria deixar para trás. E ao mesmo tempo ele olhava para o horizonte e via o tanto que abria o coração dele o fato de voar. Quanto mais ele voava, mais ele se sentia inteiro. E aí ele teve que tomar uma decisão. Ele teve que olhar para frente, abrir as suas asas e continuar esse voo. E à medida que ele foi voando, que ele foi se sentindo mais seguro, algumas vezes ele foi e voltou, ele foi se sentindo mais seguro para voar, ele começou a mostrar para outras pessoas, para todas aquelas pessoas que ele tinha deixado ali, que era possível voar. Todos eles não eram passarinhos, eles eram águias perdidas de si mesmas. Eles eram águias. Eles tinham uma força e uma potência que eles não conheciam, que eles não reconheciam, que eles não sabiam que existiam neles. E à medida que ele foi voando, voando e voando, essas pessoas começaram a se reconhecer. Uau, se ele era um passarinho como eu, e ele se tornou toda essa águia, com toda essa capacidade de voar e ir além, eu também posso, eu também sou águia, eu também posso abrir as minhas asas. E assim ele começou a inspirar os passarinhos, a abrirem as suas asas e se reconhecerem como águias. E aí unir tudo aquilo que eles sabiam como passarinhos, que eles aprenderam, com a capacidade de voar e de iluminar. Aí é exatamente sobre isso. Veja aí se essa história bate no seu coração. É exatamente sobre isso, o processo que eu vou trazer aqui para vocês, que é o como eu sirvo. O como eu auxilio você a se reconhecer águia, a se reconhecer potência, a se reconhecer divino. E aí iluminando as suas sombras, para que você tenha coragem de abrir as suas asas, se reconhecer e colocar no mundo aquilo que você veio fazer. Exercer o seu Dharma e iluminar a vida do outro sendo quem você é. No mais profundo, no frigir dos ovos, no mais geral, o Dharma do ser humano é amar. E nós temos aqui expressões de amor. Por isso que todo o processo ele é um diagnóstico de amor. Como eu estou em relação a esse processo de amar ao próximo como a mim mesma, a Deus sobre todas as coisas. Como eu estou nesse processo existencial. E descobrir a sua expressão de amor no mundo, aquilo que eu faço que inspira a vida do outro.
aquilo que eu faço que ilumina, aquilo que eu faço que me coloca em alinhamento com a minha existência, aquilo que eu faço que ativa a minha identidade existencial. É exatamente isso que acontece durante todas as ferramentas, durante todo o processo, durante tudo que eu oferto, que está aqui no meu Instagram.